Bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma palestra do CIS, do Comitê de Implementação do Software Livre, em que o tema hoje a ser abordado é código autodocumentado versus código comentado. A briga é feia. A palestra apresentará boas práticas para a documentação de código, tanto em projetos Java como em PHP, além de apresentar as principais refatorações ligadas à autodocumentação do código. O palestrante é Cleuton, que é mestre formado pelo IBMEC do Rio de Janeiro, com certificações PMP e CEA. Além de arquiteto de sistemas, é professor universitário e escritor profissional, com vários livros publicados. Possui muita experiência em aplicações móveis, tendo um livro sobre o assunto. Entrou no CERT em 2009 e atualmente está lotado na SUPST, no Rio de Janeiro. É também coordenador da comunidade Open Source The Code Bakers. É autor do livro Mobile Game Jam, criação de jogos móveis multiplataforma, sobre desenvolvimento mobile. Com vocês, nosso amigo Cleuton. Obrigado. Bom dia a todos. O pessoal que não assiste, a maioria está assistindo remotamente. Tem algumas pessoas aqui, algumas pessoas regionais. O papo hoje é esse aqui. Vou passar para a apresentação. Código autodocumentado versus código comentado. Né? O que eu pretendo fazer é provar que essas duas coisas não são sinônimos. Né? E aí tem uma historinha engraçadinha que retrata bem o que acontece. Né? Normalmente, quando a gente faz um programa complexo, né, não é necessariamente verdade que a gente vai dar manutenção nele a vida inteira. Quando a gente está dando manutenção, a gente até se preocupa de botar um comentário ou outro para explicar o que está acontecendo, né? E com o passar do tempo a gente esquece a razão de ser desses comentários. E esse programa vai passando para outras mãos, outras pessoas vão dar manutenção no código. E o que acontece é isso aí. Às vezes a gente acha que os comentários são elucidativos, resolvem um problema de compreensão do código, na verdade não são. Porque ao longo do tempo, a própria razão de ser dos comentários pode deixar de existir. Eu sei que isso é um assunto polêmico, é um assunto que é discutido muito, normalmente é tema de discussões violentas e passionais a respeito, mas está no nosso PSDS da nossa empresa, que é o processo certo de desenvolvimento de soluções, o padrão de implementação em Java. E dentro desse padrão está previsto o código autodocumentado. Então é bom a gente começar a discutir isso, aqui para o CISL também, porque isso não existe só para Java, existe para qualquer tipo de linguagem, PHP, por exemplo, e outras linguagens por aí. Deixa eu avançar aqui. Bom, isso aí é uma pequena introdução. Quem sou eu? Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Meu e-mail está aí, existe o da empresa aqui também, mas como essa palestra é nacional, eu estou colocando aí o meu e-mail pessoal também. As minhas certificações, os blogs que eu contribuo e alguns livros que eu publiquei. Tudo que eu estou falando aqui tem a ver com esse livro que está aí, o Guia de Campo do Bom Programador, que fala de todas as boas práticas de desenvolvimento de software. Bom, tudo isso aí começou, na verdade, o meu envolvimento com comentários começou, eu estava contando para o pessoal aqui antes da palestra, na década de 80. Eu trabalhava numa empresa e os sistemas administrativos eram feitos em Assembler, em 370. Quem viveu essa época sabe como era duro trabalhar com essa linguagem. E um belo dia caiu na minha mão um programa que tinha um comentário assim, marreta. Só tinha isso, marreta. E todo mundo temia aquele programa, tinha medo do programa. O que é essa marreta? O programa era simplesmente a folha de pagamento. Um belo dia caiu para mim a responsabilidade de descobrir o que era a marreta. Eu fiquei na biblioteca analisando a listagem, fazendo computador chinês, e não entendia, porque não tinha, o que era a marreta? Não tinha marreta. E o cara que fez o programa, já estava aposentado, apareceu lá, eu paguei o almoço dele, fui perguntar, vem cá, o que é aquela marreta? Me explica aquilo. Ele falou, aquilo não é marreta, não existe marreta nenhuma, foi só para não me encherem a paciência. Eu coloquei aquele comentário lá, o pessoal ficava com medo, não me perturbava. Ou seja, comentários, ninguém melhor do que a vovó aí do Java Ranch para dizer para que servem os comentários.
ela diz lá, ó, debug only code, comments can lie. Depure apenas o código, né? Os comentários podem mentir. E é o que normalmente acontece com os comentários que nós colocamos no código. Antes de mais nada, eu não sou contra colocar comentário, pelo contrário. Existe lugar e hora para comentário, mas a maioria das soluções, dos problemas que nós resolvemos com comentários, podem ser resolvidos com um código melhor escrito. Tá? Esse cara aí, o Martin Fowler, ele é um dos... Ele assim, está na mídia, né? Atualmente é ele. Já foi o James Martin, já foi o Chris Gaines, já foi o Tom DeMarco, já foi Donald Knuth, já foi esse pessoal. Hoje é o Martin Fowler. Martin Fowler é tido como um grande pensador atualmente da engenharia de software. E ele diz o seguinte, ele estabelece um conceito chamado mau cheiro no código, code smell. Não é só ele, outras pessoas levantaram esses conceitos também, mas ele colocou muito bem no livro dele, sobre refatoração, que os maus cheiros são más práticas, né? A adoção de más práticas no desenvolvimento do software que ficam lá dentro, indicam que o software tem problemas. E ele diz o seguinte, que os comentários nos levam ao código ruim, e que frequentemente eles são usados como desodorante para o mau cheiro no código. O código está ruim, então você coloca um comentário bacana na esperança de que melhore o código, quando na verdade era melhor você melhorar o código, em vez de colocar o comentário. Tá? Pessoal, quem tiver alguma pergunta, alguma coisa, o pessoal do Assiste pode fazer, vai ser respondido depois. Quem estiver presente, estiver nas regionais, também pode fazer. Vamos falar um pouco mais sobre comentário. Primeira coisa que o comentário causa é a ilusão de que o código é fácil de entender. Você olha um código, vê que ele está bem comentado, você tem a impressão de que o código é fácil, é simples, né? Está bem cheio de comentário, está bacana, tem muita estrelinha, asterisco, né? O pessoal da minha época adorava encher de asterisco. Fazer aquele quadradinho de asterisco, aquela coisa bonita. Então dá a ilusão de que o código é fácil de entender. Olha, essa rotina calcula o XPTO do SIC, não sei o que, pegando parâmetro. Bacana, você lê isso, você tem a sensação de que você entendeu. Já vi muita gente fazer análise de impacto. Análise de impacto é feita antes de uma operação, de uma manutenção, né? O pessoal faz análise de impacto com base nos comentários, né? Eu já vi isso acontecer, não só no Brasil, não só aqui na empresa, em empresas internacionais também. O pessoal lê o comentário e calcula, estima o prazo de acordo com o que está no comentário. Ou seja, você está iludindo a pessoa que está analisando o código de que o código é fácil, de que é simples, de que tem uma determinada complexidade, né? Outro problema, o comentário, ele oculta o código ruim. Devido a essa característica dele iludir a gente, o código pode estar ruim, mal estruturado, mal fatorado, especialmente orientação a objetos, isso é crítico. Mas com um comentário bonito, você dá a impressão, se oculta aquele código, é o tal do desodorante, né? Terceiro problema, comentário pode estar errado. Todas as vezes que eu falo de comentário, sempre levanto uma mão, não, mas eu sempre tomo cuidado de alterar os comentários. Parabéns! Será que todos tomam o mesmo cuidado? Tudo que depende da nossa vontade é chamado de subjetivo, né? Depende da nossa interpretação. Eu posso achar que não vale a pena alterar um comentário. Comentário em texto livre. Eu posso achar que um determinado comentário está ruim e mudar o texto se as pessoas deixarem de entender o comentário. Eu posso fazer uma alteração num pedaço de código e não alterar o comentário. Posso até deletar as linhas de código ao qual o comentário se referia e deixar o comentário lá. Não é? Não pode acontecer isso? Frequentemente acontece, com maior frequência do que a gente pensa. Os comentários, finalmente, a maioria dos casos que eu vejo, podem indicar má gestão de configuração de software. SCM é Software Configuration Management. Gestão de configuração de software inclui o controle de versionamento, né? Você tem um servidor de versionamento, onde você coloca as versões do seu software. Você tem a versão atual, tem os tags, né? Tem os branches que estão em desenvolvimento. Se você precisar recuperar um pedaço do passado, o que você faz? Você pode ir lá pegar uma versão antiga, pode fazer um diff, comparar com a atual, ver o que foi mudado, né? Ou seja, um sistema de gestão de configuração de software, você pode
verificar o histórico de alteração do programa, saber o que foi feito, quem foi feito, quando, de uma maneira muito melhor. Porém, muitos desenvolvedores têm a mania de comentar código e deixam o código comentado dentro do artefato e dá commit com isso. Já vi muitas vezes acontecer. O que é isso? É má gestão de SCM. O cara tem medo da alteração ter que voltar atrás, então comenta, deixa aquele comentário lá. Não seria muito mais fácil tirar o código? Se precisar voltar até a alteração, pega uma versão anterior, né? Mas quando a gestão de SCM não é bem feita, as pessoas recorrem a esses artifícios. Agora eu vou explicar com exemplos essas 4 afirmações aí para vocês não pensarem que é coisa da minha cabeça que eu inventei. Num dia de jogo do Brasil, estou aqui para tentar enganar vocês. Primeira coisa, comentário da ilusão de que o código é fácil de entender e que é simples. Não sei se vocês vão conseguir ler isso. Eu não consigo. Na minha idade eu não consigo mais ler isso, mas vamos tentar ver. Tem aqui um código enorme aqui, não importa. Comentário, 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 comentário. Tem mais comentário lá para baixo que não aparece. Incluir um risco na pesquisa de taxa, não sei o quê. Está cheio de comentário o código. Uma pessoa desavisada pode olhar isso aí. Ah, não, beleza. Não, está com comentário, então é fácil de alterar. Pode até fazer uma estimativa com base nisso. O cara pode achar que o problema é só aqui. Ele leu o comentário, então é só aqui que eu tenho que alterar. O que a vovó disse? Olha apenas o código. Os comentários podem mentir, né? Comentários, eles dão a ilusão de que o código é fácil de entender. Nesse exemplo, eles fazem isso. Só que se a gente olhar com atenção, eu tenho um switch baseado no tipo, tem vários cases, eu tenho um loop que eu estou lendo no banco de dados, tem ninho de if, e o código desce, ainda tem mais coisa lá para baixo. Não mostrei nem metade do código. Ou seja, esse código não é simples, não é fácil de entender. E se você ficar tentando entender o código só olhando os comentários, você pode ter a impressão errada. Pode até fazer uma estimativa com base apenas no que você leu nos comentários, em vez de analisar a complexidade real do código. Vamos lá. Comentários ocultam código mal estruturado, mal formatado. Na época da programação estruturada, a gente tinha uma técnica que era o projeto estruturado. Você saía de uma análise estruturada, passava para um projeto estruturado, né? E criava um código baseado naquele projeto. Você conseguia rastrear desde a análise até a implementação, facilmente, porque as ferramentas eram integradas. Então, por exemplo, o projeto estruturado, a gente pegava os primitivos de um DFD, pendurava pelo centro de transformação, né? Tudo que vem aqui é input, tudo que vem daqui é output. Daí projetava os módulos. Então, se você trabalhasse direito, você conseguia fazer um programa estruturado de acordo com a análise. Programa coerente com a análise e de uma estrutura fácil de entender. Com a orientação a objetos, isso se perdeu. Não existe nem o ML, nem nada. Uma ferramenta, uma metodologia para você sair da análise para a implementação documentando todo o processo. Não existe uma ferramenta que permita você estruturar seu código. Tudo é baseado em achismo. Existem princípios que norteiam isso. Princípios de projeto estruturado, projeto orientado a objetos, existem práticas, existe refatoração, existe uma série de guias, mas não existe mais um método único, como existia antigamente. Ou seja, você não garante que o que está implementado segue o modelo arquitetural, o modelo de requisitos. Não garante isso. Mas eu não estou aqui para discutir com vocês saudosismo, né? Bom era a programação estruturada, não estou aqui para discutir isso. Estou aqui para falar uma coisa muito importante. Em orientação a objetos, a estruturação do código é bem mais complexa do que em sistemas, em linguagens procedurais ou estruturadas, né? Você tem uma série de questões que você tem que analisar. A própria métrica de acoplamento e coesão são diferentes. Os princípios que norteiam uma boa implementação de código são diferentes do que eram nos anos 80 e muito mais complexos. E, novamente, os comentários podem ocultar código mal estruturado. O problema com esse código aqui, isso eu estou afirmando, é que ele está mal estruturado. Existe um problema aí.
O comentário dá a impressão de que o código está bacana. A gente olha assim, não tem nenhum problema nesse código. Está lá, está bem comentadinho, direitinho. Qual é o grande problema aqui? Isso é uma classe. Uma classe empréstimo, que tem uma propriedade tipo de empréstimo, tá? Que é baseado no enum. O que acontece? Esse método calcular juros, ele é um comportamento da classe, né? Ele está mudando o comportamento de acordo com o tipo da classe. Ora, que coisa maluca é essa? Isso é bom em termos de orientação a objeto? Não é. Você aqui, em vez de ter... Toda classe tem que ter uma e somente uma responsabilidade. Todo método tem que ter apenas um comportamento. Se o método muda radicalmente o comportamento com base em tipo, isso aqui é problema de fatoração. O projeto foi estruturado errado, o modelo foi feito errado, né? Tem algum problema nesse código aí. Mais uma vez, seria melhor a gente usar, por exemplo, polimorfismo, né? Vários tipos de empréstimo, cada um com o seu comportamento, ou composição. Para quem conhece padrão de projeto, por exemplo, strategy, template methods, são padrões de projeto que a gente poderia usar por composição para resolver esse problema. Mais uma vez, os comentários ocultam problemas de estruturação do código. Mais um probleminha. Olha aqui. Comentário, ele além de... ele pode chegar a complicar a coisa. Aqui a gente tem uma rotininha e tem 6 linhas de comentário e uma linha de código, né? Então, foram gastas 4 linhas, fora as 2 linhas em branco, para comentar apenas uma única linha de código. Isso é eficiente? Não é. Será que esse código não podia ser reescrito para ser mais fácil de entender? Ao invés de eu ficar enchendo de comentário? E ainda por cima tem o segundo problema, tem um erro no comentário. Olha o que ele diz lá. Calcula o delta da equação do segundo grau. Beleza. O delta pode ser negativo. Não pode? Pode. Quando o delta é negativo, a equação não tem raízes no conjunto dos reais. Só que o que o rotina está fazendo? Quando é negativo, ele está retornando not a number. Isso vai causar uma exceção lá. Não é isso? Só que esse tipo de comportamento não está nos comentários. Se você não olhar o código atentamente, você vai acabar tendo um problema. Ou seja, o comentário, além dele ser ineficiente, ele está incorreto. Né? Mais um exemplozinho. A linha em negrito é uma linha nova que foi alterada no programa. Tá? Vamos olhar lá o comentário. Verifica a taxa pesquisando na tabela. Usa o valor e o prazo como parâmetro. Caso não encontre, a taxa é 0 e o empréstimo é cancelado. Beleza, se ele não encontrar a taxa, então vai ser 0. Não é isso que está acontecendo. O comentário está incorreto. Tem um tal de tipo C, que se ele for igual a 1, a taxa é uma taxa especial. Isso não está no comentário. Provavelmente foi uma alteração de código, o cara alterou, e não tem saco para ficar alterando o comentário, não botou. Né? É a coisa mais comum de acontecer, gente. Sempre que eu falo isso, mais uma vez, alguém levanta a mão e diz, mas eu sempre altero os comentários. Parabéns, você faz, o mundo não faz. Né? O que adianta? Eu não altero meus próprios comentários. Quem aqui altera comentário? Vocês alteram? Altera nada, rapaz. Tá vendo? É 1. Você é 1. Parabéns. Eu queria que o mundo fosse igual a você, porque eu não altero meus comentários, não. Você altera os seus? A gente não lembra, cara. Daqui a 5 anos você vai lembrar o que é um comentário? Difícil, né? E tem mais. A gente parte da premissa que nós vamos dar manutenção no código, mas o mais comum é que alguém dê manutenção no seu código. E quem garante que esse alguém vai alterar o seu comentário? Não é? Situação complicada essa. Pois é. Não necessariamente. Eu vou explicar aqui qual é a melhor prática. Aqui, o pessoal que está vendo aí remotamente, em verde está um comentário, tá vendo? O cidadão foi alterar o código, né? Comentou a versão antiga e escreveu a versão nova. Né? Bacana. Todo mundo faz isso. Faz, mas isso é má gestão de SCM. Enquanto você está testando o código, é comum você comentar o código antigo para testar, né?
Quando você for comitar, você tem que retirar esse comentário. Tira o código. Porque isso aqui significa que você está mantendo uma versão antiga dentro do seu código. Só que o SCM já faz isso para você. Você está fazendo uma redundância. E quem garante que essa versão antiga é correta? Ninguém garante isso, né? Agora o SCM garante. Em algum momento do tempo, era essa a versão correta que estava lá. Então, o que acontece? Muitas pessoas falam, eu gosto de manter a versão antiga no código. Facilita se eu tiver que voltar atrás a alguma alteração. Voltar atrás à alteração, você recupera a versão anterior, dá um build e testa. Né? E as mudanças ficam documentadas. Né? Muita gente acha que isso aqui documenta a mudança. Não documenta nada. É mais fácil eu pegar a versão anterior, dar um diff, que eu já sei exatamente o que o cara mexeu e quem mexeu, linha a linha. Quem foi que mexeu, não é isso? Então, mais uma vez, a gente vê um reflexo negativo de comentário no código. Você precisa indicar, por exemplo, o código pode ser... Um pouquinho mais alto. Às vezes você precisa indicar que o código pode ser que seja alterado futuramente. Aí você deixa aquilo ali para indicar. E a pessoa não sem aquilo, a pessoa não sabe que ela precisa ver o SCM no... Entendi. Essa é uma das intenções normalmente. Às vezes a gente deixa código comentado lá, para caso o cara tenha que alterar no futuro, né? Olha, eu diria para você o seguinte, isso é ruim com o longo do tempo. Por quê? O sistema pode mudar de tal forma que até o teu comentário já não está mais funcionando. Tipo, alguém fez refactor, mudou, acrescentou um método, tirou um método, mudou a interface. Aquele seu código comentado não vai funcionar mais. Nesse caso, é melhor você colocar uma nota no código, comentário explicitando, olha, observe a solicitação de mudança número tal, porque isso poderá mudar no futuro. É melhor, né? Do que você deixar o próprio código lá. Então, pega a versão um tag tal lá do SCM, lá do CVS, do ALM, sei lá, do C das quantas, que você vai ver como é que era a alteração antes, como é que ficou agora. É melhor você fazer isso. Entendeu? Apesar de ainda ser comentário, é um comentário menos arriscado do que você deixar um código antigo lá dentro. Concorda? Saudade do controle remoto. Bom, isso aí era como a gente programava, está tudo disposicionado, porque eu fiz isso aqui no Office, né? Aí no BR Office disposicionou. Mas normalmente a gente tinha assim, um monte de asterisco, né, nos programas, né? Quem é o autor, quando foi feito, quais são os procedimentos do programa, né? Tudo bem documentado, né? Em COBOL, então a gente fazia isso. Tem gente que faz isso em Java. Legal, muito bacana, mas tem um problema. E muita gente acha que isso aqui é código bem documentado e é suficiente para entender. Só que tem dois problemas. Será que esses dados estão corretos? Olha lá, versão 1 e 10 do 9 de 77. Acontece muito, né? O cara não alterou o comentário. Será que essa documentação é suficiente para entender o programa? Será que se eu olhar esses procedimentos é assim que o programa está funcionando? Será que ele não mudou ao longo do tempo? Antigamente, na minha época, tinha um negócio chamado manual de programa. O programa tinha um manual com fluxograma, né? Tudo bonitinho, documentadinho, entrada, saída, gabarito de registro, gabarito de expressão, gabarito de espacejamento. Vocês, graças a Deus, nunca ouviram falar nisso. O que acontece? Ao longo do tempo, ninguém tinha saco de desenhar o fluxograma alterado. Porque naquela época não tinha o dia, né? O Visio, não tinha isso, não existia isso. Sabe quem fazia o fluxograma? Ou era você na mão, ou tinha um desenhista na equipe com um normógrafo, com um nanquim, para fazer o fluxograma. Então, necessariamente, não era verdade que a gente alterou o código, altera o fluxograma. Isso aqui é o equivalente do fluxograma, só que está em comentário no código. Ninguém altera isso, é muito difícil. Mesmo você que altera, um dia você vai esquecer alguma coisa. Por quê? O sistema não checa se o comentário é válido. Não é isso? Ponto simples. Opa, obrigado. Então, vamos lá. Solução simplista, né? Vamos acabar com os comentários. É igual aquela história. Estava vendo muito acidente de trem e quem morria é quem estava nos últimos vagões. Então, vamos retirar os últimos vagões, né? Isso não é assim. Isso não vai resolver o problema. Comentários são necessários. Eu citei aqui para o colega uma situação no qual o comentário é necessário. E existem outras situações também. Comentários podem ser úteis, necessários. Por exemplo, documentar a API do sistema. Todo sistema tem um conjunto de classes lá, né, com métodos públicos, não é isso?
Isso é uma API, é uma interface de programação. Você precisa saber como usar determinada classe, o que cada método faz, se joga exception ou não, o que cada parâmetro tem que conter, quais são os valores limítrofes de repente, né? Não é útil isso? Isso é útil. Comentários úteis são aqueles que descrevem a classe, descrevem os métodos e marcam partes relevantes do código, na qual o comentário não está ali para explicar o código, mas para explicar o que o código está fazendo. Entendeu? Você explicar como o código está fazendo é ruim. Mesmo assim, esses comentários são sujeitos a má alteração, né? Alguém não alterou, deixa lá. Então a gente tem que usar com muita parcimônia. Tem alguns padrões de comentários aí. Para o mundo Java, o Javadoc é uma ferramenta e é um padrão também. Não é só uma ferramenta. Existe um site na Oracle que tem um padrão de documentação Javadoc que é usado pela Oracle para documentar o Java, a API do Java. E o PHP Documenter também é uma ferramenta que tem um padrãozinho de documentação parecido com o Javadoc que você pode usar no PHP também, para documentar suas classes, métodos, etc. Aí o exemplo de Javadoc. Né? Eu tenho aqui um comentário enorme antes de um método. Isso aqui é um método. Ele tem uma descrição do que o método faz, né? Uma descrição breve do que o método faz. Tem aqui a descrição de cada parâmetro. Esses tags aqui com arroba, eles são interceptados pelo programa Javadoc. Sempre que o Javadoc vê barra, asterisco, asterisco, ele sabe, opa, esse é um comentário Javadoc, eu vou escrever um site com essa documentação. Não é? Automaticamente. Return, o valor de retorno. Se você referencia um outro elemento naquela documentação, você pode clicar aqui e ver o outro elemento. Se ele levantar alguma exception, tinha que ter aqui uma exception. No caso aqui, eu não gosto do que ele está fazendo aqui não. Ele está retornando, ele está interceptando a exception e retornando null. Gente, null não significa nada. Retornar null é ruim. Tá? Então, ele deveria o quê? Ou deixar a exception seguir, documentar controls ali, a exception que ele lança, ou retornar um outro dado, mas null é ruim. Tá? Bom, o que nós devemos comentar? A classe. Tem que ter uma documentação da classe. Com uma descrição breve da classe, autor. Se você quiser, pode botar a versão, pode botar o si para referenciar essa classe com outra classe. Pode ser uma interface em vez de uma classe, né? Cada método público da classe. Você tem que documentar com Javadoc também. Cada construtor público, né? Construtor é sempre público. Se você botar protected, ninguém cria instância daquela classe, só ela mesma. É muito útil em single. Cada campo público, você pode também documentar os campos públicos. Para aqueles que você não tem get e set. E os métodos privados? Métodos privados, se você botar comentário em Javadoc, vai aparecer na documentação do sistema. De repente você não quer que isso apareça. Mas você pode botar o mesmo comentário com essa tira o barra asterisco, asterisco, bota só barra asterisco e bota esse padrão do Eclipse aqui, non Javadoc. Para quem está vendo, saber que aquilo não está no Javadoc, mas está documentando o método. Né? Aqui tem um exemplo, ó, documentação de classe, documentação de interface. Desculpa, o telefone tocou na hora errada. Documentação de classe e de interface. Eu tenho mania, sempre que eu faço Javadoc, usar escape sequence do HTML, não colocar caractere acentuado. Por quê? A gente não sabe a configuração do browser do cara, o cara vai ver tudo bagunçado, né? Então aqui eu estou documentando uma interface, ó. Aqui eu estou documentando uma classe. E estou dizendo o seguinte, ó. Implementação da interface, dessa interface aqui. Só um minutinho, gente. Deixa eu desligar aqui. Pronto. Implementação da interface. Olha lá, eu botei um @si aqui. Aqui, inclusive, está onde está essa documentação. Está vendo? Eu posso clicar ali e ver o que é essa interface. Vamos para frente? O objetivo dessa palestra não é ensinar Javadoc não, tá, gente? É mostrar para vocês um bom padrão de documentação. Documentação de método.
eu tenho aqui o que o método faz, né? A classe faz, aqui eu tenho o que o método faz. Né? Gera o relatório em PDF a partir do arquivo original. Quais são os parâmetros e quais são as exceptions que ele lança. Isso está bem documentado. São comentários que documentam o código realmente. E os métodos privados? Mais uma vez, você pode botar, em vez de barra asterisco, asterisco, bota só barra asterisco. Que aí o programa JavaDoc não vai colocar isso na documentação. Mas o método está documentado. E o Eclipse usa esse padrão aqui, ó, no JavaDoc, para indicar quem está vendo que aquele método não aparecerá no JavaDoc. Mas isso é só documentacional, não tem nenhum efeito prático. Métodos privados são detalhes de implementação. Então, você não deve deixá-los na API pública do seu sistema. Porque se alguém mudar aquela implementação, vai mudar esse método. Você está, de repente, induzindo a pessoa a entender errado. Né? Mas você tem que documentar também. Pode documentar dessa forma aí. Olha como é que fica bacana. Quando você roda o JavaDoc, olha lá, a sua classe, né? Tá vendo? De quem ela descende, né? A classe descende disso aqui. As interfaces que ela implementa. Tá aqui, ó, definição da interface, autor, se also, tá vendo? Se eu clicar aqui eu vejo o software, a documentação de cada construtora, etc. Ou seja, fica bacana. Ou não? Nada garante que também vai estar atualizado, né? Nada garante que também vai estar atualizado, né, Cleo? Você tá certo. Tá certo. Porque eu escrevi lá, eu posso ter mudado meus parâmetros, eu ter colocado novas exceções dos métodos. Você tá certo. É isso aí. Nada garante que está atualizado. Mas você está diminuindo o risco e concentrando. A frequência com que uma classe muda a interface dela, por exemplo, o pessoal discute se exception está na interface da classe ou não. De certa forma está, né? Quando você lança uma nova exception, você está alterando a interface da classe. De certa maneira, em Java está. Alteração de tipo de dado de método, alteração de nome de método é uma coisa menos comum. Né? O ideal é que as interfaces do seu sistema estejam estáveis, pelo menos as públicas. Mas nada garante que o cara vai alterar isso. Só que a gente pode concentrar o nosso fogo num espaço pequeno. Se houver alteração da interface, tem que alterar o comentário JavaDoc. A gente pode tentar mitigar esse risco, mas nada garante, você está certo. Como é que a gente verifica o nível de documentação de um sistema? Com relação a comentários. O Sonar, por exemplo, que é um software de análise de código, que nós usamos aqui na empresa, várias empresas do governo, no Brasil afora, usam, é um software livre. Né? Ele tem uma métrica de comentários. Tá? Aqui eu rodei, eu mostrei de dois sistemas diferentes, o da esquerda e o da direita. São sistemas diferentes. O sistema da esquerda está com 37% da API documentada. 37% dos membros públicos das classes, etc., estão com aquele comentário JavaDoc. O da direita está com 75,8% da API documentada. Obviamente, a gente olhar o da direita está mais bem documentado do que o da esquerda. É óbvio que a gente não está checando a validade dos comentários, mas o da direita tem 75,8% de API documentada. Já é alguma coisa. O outro tem muito pouco. Está faltando documentar muita coisa. A gente pode verificar isso. E a tendência é que a gente passe a verificar isso na análise de código também. O percentual da API que está documentada. Vamos lá? Bom, então tá legal. Nós já vimos que o comentário não é assassino. O comentário não é ruim. O bom comentário é aquele que documenta a API do seu sistema. Apenas isso. E marca partes imprescindíveis, que você falou, do código. Ou seja, a gente não deve escrever no comentário como o código está fazendo. A gente tem que apenas fazer marca, se for necessário. Veja a solicitação de mudança tal. Isso é útil. Agora, esse método, lê a base tal, a tabela tal, verifica, isso é inútil. Por quê? Com o passar do tempo, se isso não for alterado para ficar igual ao código, vai criar um risco grande para o projeto. Martin Fowler, ele diz o seguinte: comentários não podem servir de desodorante para código fedido, código mau cheiro, código mal estruturado, código ruim. A gente bota comentário para dar uma disfarçada. Tá?
O que você tem que fazer quando você tem um código ruim? Tem que refatorar o código para tornar mais fácil de entender. Muita gente pensa que refatoração tem a ver apenas com a estrutura do sistema. Não. Tem a ver também com o entendimento do código. Muitos refactors existem apenas para entendimento do código. E ele tem uma frase muito interessante, está no livro dele de refatoração. É assim, nós estamos programando, né? Tem momentos que a gente sente necessidade de botar comentário. Quando você sente necessidade de escrever um comentário, tenta refatorar o código de maneira que aquele comentário se torne supérfluo. Né? Se você sente necessidade de comentar alguma coisa, é porque você está achando que aquele código está ruim. Poderia ser melhor escrito. Não, porque você não escreve ele melhor. E tem uma série de razões aí por que você não escreve ele melhor. Mas a nossa obrigação enquanto desenvolvedores é tentar produzir o melhor código possível. Está assim, não sei se vocês conhecem o TDD. O TDD prega a refatoração lá, mas não é só a refatoração de estrutura. A refatoração para entendimento também. Né? Outra coisa importante é o seguinte: refatoração é mal compreendido por muita gente. Muita gente pensa que refatoração é um projeto. Eu vou abrir um projeto para refatorar o sistema. Não. Refatoração é uma coisa pequena, localizada. São várias atitudes que nós tomamos no dia a dia que vão melhorando o código. Mas não necessariamente é um projeto que você abre do início ao fim para fazer uma refatoração monstro no código. Isso se chama reengenharia. É uma outra história. Existem várias maneiras de você alterar o código. Uma é reengenharia, quando você vai mudar o código completamente. Outra é retrofit, quando você quer adaptar um código antigo a uma nova necessidade. E a refatoração, que são coisas pontuais que você faz no código para melhorar o entendimento, melhorar a estrutura, sem alterar a funcionalidade. Refatorar é reescrever parte do código para torná-lo mais simples e mais fácil de manter. Refatorações são pequenas alterações feitas no código, preservando o comportamento. São pequenas, são pontuais. Você não precisa refatorar o código todo. Refatora aquilo que você está mexendo. Refatoração é uma atividade constante, que deve ser feita após a aplicação passar nos testes, para produzir um código melhor. Tá? Não é uma coisa que você abre uma SS para refatorar um sistema. Não existe isso. Refatoração é uma coisa que você faz constantemente. E aqui tem... Volta um instantinho. Tem um catálogo de refatorações. Para quem não tem o livro do Martin Fowler, ele tem um catálogo aqui, só que está em inglês. Mas elas estão todas aí. Bom, existem alguns mitos sobre refatoração. Primeiro mito: para refatorar um sistema é necessário criar um grande projeto. Mito: refatoração é uma coisa pontual e pequena, que você deve fazer como parte do seu trabalho de alteração de código, manutenção de código. É nosso dever refatorar o código. Fizemos a solicitação de mudança, passou no teste, está legal? Agora vamos refatorar esse código e testar novamente, de maneira que as pessoas entendam. Uma boa fonte de você saber se precisa refatorar o código é você fazer peer review, revisão por pares, mesmo que seja formal. Pede ao seu colega para dar uma olhada na alteração, ver se está legal, se ele está entendendo, se ele tem alguma sugestão para melhorar o código. Né? A gente não costuma praticar isso no dia a dia, mas é uma coisa importante. Refatoração diminui o código e melhora a performance. Pode ser exatamente o contrário. Refatoração faz tudo, mas não está necessariamente ligado à performance. Refatoração, normalmente nós aumentamos o código-fonte. Você pega um método, você extrai um método, você extrai uma classe, né? Então normalmente você está escrevendo mais código. Para ficar mais legível e mais fácil de manter, ou até de testar. Mas não necessariamente tem a ver com performance. Então muita gente entende, não, refatoração eu posso vender para o cliente que o sistema vai ficar mais rápido. Não tem nada a ver. O objetivo é outro. O cliente vai gastar menos dinheiro no futuro, porque o sistema vai ser mais fácil de entender. Nós vamos reduzir a dívida técnica do sistema, tornando mais fácil de alterar, de entender no futuro. Mas não vamos melhorar a performance. Refatoração melhora apenas a estrutura. Não. Refatoração pode melhorar apenas o entendimento. Existem refatorações, como por exemplo, introduzir variável explicativa. Você está introduzindo uma coisa desnecessária no código, mas necessária para entender
o que o código está fazendo. Tá? Vamos lá. Normalmente, quando a gente tem código difícil de entender, existem algumas causas. Os culpados de sempre. Algumas causas de código difícil de entender. Normalmente, a violação de princípios de projeto orientado a objetos são causas de código difícil de entender e de manter. Existem vários princípios. Se vocês derem uma googada assim, ó, Object Oriented Project Principles, vai aparecer um site que é do C2, daquele cara Robert C. Martin, né? Acho que é isso. Que tem lá os princípios todos de projeto orientado a objetos. Se você seguir aqueles princípios e for um programador razoável, o seu código vai ser fácil de entender e de manter. O primeiro, normalmente, é o SRP, Single Responsibility Principle. Toda classe deve ter uma e somente uma responsabilidade. Por quê? Cada responsabilidade é um eixo de mudança. Se uma classe tem duas responsabilidades, ela tem dois eixos de mudança. Tem duas razões para ser alterada, né? A gente tem que diminuir as razões que uma classe tem para ser alterada. Normalmente, quando é uma classe que tem mais de uma responsabilidade, o código fica ruim, fica complexo demais. A classe está fazendo mais do que ela deveria fazer. Você, se eu mexer aqui, eu vou alterar essa outra responsabilidade dela, o que vai acontecer? Então, normalmente, violação desse princípio é causa de código difícil. Modelagem ruim, código mal fatorado, mal dividido. Aquele exemplo que eu mostrei, que a classe altera o comportamento com base no parâmetro. Isso é causa de código difícil. Alinhamento excessivo de bloco. Tem gente que adora isso, né? Aqueles ninhos de if gigantescos assim, com switch, com for, com while dentro do for, com if. Não? Tem gente que adora isso, né? Cara, introduzir um métodozinho para ele chamar já melhoraria o código. O pessoal adora fazer for dentro de for com while. Isso é ruim para entender. E não é verdade que isso melhora a performance, não. Tá? Muita gente fala, não boto um método aqui, não boto separado porque vai piorar a performance. Será que vai? Não é melhor você perder 1 bilionésimo de segundo, mas ganhar no entendimento? Né? Expressões complexas também são causas de código ruim. Existem muitas mais causas de código ruim, não são só essas. Tá? Por exemplo, autoacoplamento. Você usa um código, componentes de baixa coesão interna e autoacoplamento. Isso gera código ruim. Uma vez eu estava discutindo, não sei se vocês se lembram de acoplamento. Lembra de acoplamento? Coesão? Acoplamento comum, já ouviram falar? Era em programa COBOL, quando um método dava goto para o outro, um procedimento dava goto para dentro do outro. Isso era acoplamento comum, porque os dois procedimentos estavam compartilhando o mesmo código. Isso é possível de acontecer em Java também. Você pode, por exemplo, usar exception para fazer isso. Você pode usar loop para fazer isso. Você pode usar, por exemplo, Ih, caramba, está fugindo a minha cabeça. Quando você vê uma classe inteira, você consegue chamar até os métodos privados. Não, fugiu da minha cabeça. Fugiu, a memória está ficando ruim. Você pode pegar uma classe que você só deveria usar os métodos públicos, abrir a classe e chamar o método privado dela. Você pode fazer isso. Isso é acoplamento comum. Então, acoplamento alto e baixa coesão são causas de código difícil também. Olha um exemplo aqui, violação de SRP. Essa classe aqui, ela tem cliente, nome, endereço, telefone, saldo. Saldo. E tem dois métodos, depositar e retirar. Tem alguma coisa errada aí, né? Tem não? O cara está falando ali o que está errado. Essa classe, qual é a responsabilidade dessa classe? Representar um cliente ou representar uma conta? Ela está com mais de uma responsabilidade. E isso gera um código complicado, mais complicado do que deveria ser. O código está mal fatorado. É um exemplo aqui. Tá? Porque essa classe tem mais de uma responsabilidade. Ela representa um cliente e uma conta. Ó. Você tem um saldo, tem depósito e retirada. Isso é uma conta, né? Conta corrente, sei lá. Está junto com o próprio cliente. Isso é ruim. Você está tentando lembrar de Reflection? Reflection API. Desculpa, eu esqueci. Você usa Reflection para você pegar um método privado e chamar ele. Você pode fazer isso. Já vi gente fazer.
Não deve, tá? Mas já vi gente fazer isso. Olha aqui um exemplo. Com uma refatoração simples, extract-express, da classe cliente eu extraí a classe conta e movi para a classe conta o que interessa a conta. É o saldo, depositar e retirar. Então eu tenho agora duas classes, cada uma com uma só responsabilidade, né? Fica mais fácil de manter, em princípio. Concorda? Apliquei uma refatoração, separei em duas classes, resolvi o problema de violação do SRP. Código mal fatorado. É aquele exemplo que eu mostrei para vocês. Ó. Eu tenho uma classe empréstimo, tenho uma propriedade que é o tipo. Sempre que vocês virem uma classe que tem uma propriedade que é tipo, e esse tipo define a própria classe, vocês podem desconfiar que está havendo um problema nessa modelagem aí. Se a classe ela tem uma só responsabilidade, e ela tem uma definição, uma interface única, ela tem que ter um tipo único. Você não pode ter tipo de empréstimo como propriedade. Quando você tem isso, normalmente você vai fazer esse tipo de coisa aqui. Ó. Nesse método, por exemplo, eu estou fazendo um condicional baseado no tipo. E eu mudo o comportamento da classe de acordo com a propriedade tipo. Isso é a pior coisa que tem. Por quê? Você não confia mais naquela classe. Se ela faz isso, aquilo, dependendo da propriedade, uma classe não deveria ser uma máquina de estados. Deveria ser o mais simples possível. Porque se nesse caso você vai precisar entender por que essa classe fez esse cálculo, por que esse método calculou isso? Porque o tipo era prefixado. Quem sabe de acoplamento e coesão, o que é isso aqui? É um acoplamento de controle, né? Esse método é controlado pelo valor da variável tipo empréstimo. É um acoplamento ruim, né? Causa dificuldade na manutenção. Por exemplo, isso é um condicional complexo para calcular a taxa. Não seria melhor eu substituir esse condicional por polimorfismo, por exemplo, com um dos refactors que o Martin Fowler explica? Tudo bem. Por exemplo, substituir condicional por polimorfismo. Eu tenho uma classe básica que tem um método de calcular juros. Ela pode ser até abstrata, pode ser até uma interface. Né? Aí eu tenho empréstimo pré, tenho um calcular juros ali. Empréstimo pós, também. Empréstimo CDC, também. Empréstimo consignado, também. Ou seja, cada subtipo, cada classe derivada, calcula a taxa de acordo com a sua própria essência. Eu não preciso de condicional para isso. É mais fácil de manter e é mais fácil de estender. Se eu criar um novo tipo de empréstimo, basta eu criar uma nova subclasse aqui, não é isso? E para quem não gosta de herança, a gente pode resolver isso por composição também. Tem strategy, template method, tem vários tipos de padrões de projeto que permitem resolver isso sem usar herança. Né? Ou seja, só voltando, desculpa, volta um pouquinho. Esse refatoramento gerou mais código. Né? Essa refatoração gerou mais código. Não simplificou, ela não diminuiu, não melhorou a performance, simplificou a manutenção. Pode ir? Alinhamento excessivo. Quando você tem muito ninho de if, de for, de não sei o que, muita coisa. Tem várias refatorações que a gente pode usar. Por exemplo, extract method, decompose conditional, consolidation conditional fragment, replace conditional by polymorphism, foi o que nós fizemos antes. Se vocês olharem o livro do Martin Fowler, ele tem vários exemplos de como fazer isso. Por exemplo, mostra aí. Aqui, ó. While, eu tenho um while, tenho um if, tem outro if, tenho um else, tenho um if. Isso tá uma... Não tá? Tá, não tá? De Creusa, não tá? Tá uma coisa complicada, não tá isso aí? Vamos tentar melhorar isso aí. Diga. Mas se tiver esses ifs todos lá no final, se você tivesse executado bilhões de vezes, pode ser até mais vantajoso dessa maneira e ficar mais rápido o código mesmo. Deixa eu responder essa colocação que é muito importante. Se você está falando de, por exemplo, programação baseada em tempo real, ou programação no qual o tempo é um fator extremamente importante, realmente faz sentido. Aí você vai otimizar o código para performance, não para entendimento. Mas eu garanto com você que 99% dos casos nas empresas comerciais não é isso. Eu já programei para controladorzinho
Inclusive eu fiz um sistema uma vez para negócio de rastreamento, bloqueador, rastreamento. Então eu tinha que fazer um sistema para caber numa memóriazinha desse tamanho. Então o meu objetivo ali era escrever o código mais eficiente possível, em linguagem assembly lá dentro, para ficar mais eficiente possível. Obviamente eu estou criando um grave problema, uma grave dívida técnica, mas faz parte, é inerente à plataforma. Por exemplo, um sistema que precisa tomar decisões em bilionésimos de segundo, controle lá do LHC, em bilionésimos de segundo ele tem que tomar decisão, porque as partículas estão colidindo ali, né? Claro, a sua preocupação ali é performance, é diferente. Mas eu aposto que 99% das aplicações comerciais não estão nesse caso. O ganho de performance que você vai ter acrescentando código para tornar o código mais fácil de entender é pago ao longo do tempo, com o valor que você vai economizar nas manutenções. Né? Mas você está certo. Então vamos lá. Qual é o problema? Espera um minutinho. O problema aqui é a bagunça do código. Primeiro, ele vai num banco de dados para pegar a taxa. Depois, ele decide qual a taxa que ele vai usar. Né? Vamos ver como é que ficaria melhor isso. Por exemplo, algumas refatorações. Depois eu tenho aqui, ó. Eu criei uma constante aqui, cliente especial. Para acabar aquele negócio de tipo C, né, que estava no código. Falta lá. Tipo C é o esquimbal, cara. O que é isso aqui? O que é 1? 1 é o quê? É número mágico, né? O que é 1? Mais tarde eu esqueço o que é 1. Eu tenho que substituir os números mágicos, né? Vamos lá. Então eu criei aqui uma constante para esse número mágico. Ah, tá. Tipo C. Então, se tipo C for cliente especial, tá, então beleza. Substituir o número mágico. Foi o primeiro refactoring que eu fiz. Depois, reestruturei o código. Se o cliente for especial, é taxa especial, acabou. Eu não tenho que pesquisar no banco de dados. Tá? Se não, aí sim eu vou obter a taxa de acordo com o prazo montante. Aí tem um método para isso lá. Ficou mais fácil de entender. Ainda dá para melhorar um pouco. Aqui, por exemplo, eu tenho while e if. Poderia fazer um extract method aqui se eu quiser, mas só se eu for usar em outro lugar. A gente sempre pode ir melhorando, até que chega um ponto que o código passa do ponto. Né? O tempo que a gente gastou em refactoring não está mais justificando. Isso pode acontecer. Então, cabe a gente refatorando aos poucos. Chegar num ponto, avaliar se aquele ponto está bom, se precisa melhorar mais, né? Se está bom para aquele tempo. Tem sempre que usar o bom senso aí para isso. Expressões complexas. Olha lá. Olha só. Operador ternário. Eu sou professor, agora não estou lecionando, mas lecionei muito em graduação. Explicar isso aqui para o pessoal. E você pode complicar mais ainda. Pode botar operador ternário, cujo o else, o true ou false, também é um operador ternário. Pode acoplar um com o outro. Isso aí é uma desgraça. Para entender isso aí, ó, avalie essa condição. Se for verdadeiro, faz isso, retorna isso. Se for falso, retorna isso. Para que isso, cara? Aí eu vou ter que escrever comentário para explicar aquela história. Não sei quantas linhas de comentário para o cara entender o que eu estou fazendo aí. Seria melhor eu fazer uma coisa assim. Primeiro, o nome dos parâmetros. Aqui eu usei, ó, coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C, valor do delta, coloquei uma variável explicativa aqui para explicar o que eu estou fazendo aqui, coloquei um if, ou seja, escrevi o código de maneira mais fácil de entender e coloquei um comentário Javadoc. E aqui ele está dizendo, se o delta for negativo, retorna double none. Ou seja, não tem erro. O comentário está correto, o código está bem faturado. Mesmo sem esse comentário, é fácil de entender o que ele está fazendo. Volta um instantinho, volta. Por exemplo, olha só. Compara isso, agora vai adiante. Com isso. É mais fácil de entender, né? Vamos para frente? Então, para terminar, antes da gente abrir aí, o pessoal do Assist não vai poder fazer pergunta, né? Mas eu respondo em off. Quem está nas regionais pode fazer pergunta, tá? Deixa eu só terminar isso aqui. Conselhos. Documente o seu código de acordo com o padrão. Se você trabalha em Java, é Javadoc. Se você trabalha em PHP, tem a documentação Uzend, tem um padrão de documentação.
O PHP Documenter tem um padrão parecido. Siga um padrão de documentação. Se você trabalha em Python, também tem padrão de documentação para Python. Ao invés de comentários explicativos, reescreva o código para facilitar o entendimento. Se mesmo assim ainda está faltando um comentário, pode ser o caso que o meu amigo ele falou. Olha, veja a solicitação de mudança número tal, porque isso pode acontecer novamente. Aí não é questão de código, né? É uma questão até de negócio. Não tem nada a ver com como o código está implementado. Tem a ver com a razão pela qual ele mudou. Isso é um comentário útil. Verifique se existem problemas de modelagem. Infelizmente, deixa eu vender meu peixe aqui, está saindo um livro meu novo, que é Qualidade de Código, Qualidade de Software na Prática, onde eu falo de como é que você pode detectar se a sua modelagem está ruim. Existem vários indicadores que dizem isso. Né? Mas não é fácil. Requer um monte de ferramentas diferentes. JDepend, Sonar. Não basta você ver uma métrica. Você tem que ver várias métricas para você concluir se você está fazendo uma modelagem boa ou ruim. Problemas de modelagem normalmente não são resolvidos com comentário. São resolvidos com refatoração. Né? E refatore o seu código sempre que possível para manter o código fácil de entender. Tá? Bom, vamos lá. Perguntas daqui. Perguntas genéricas, por favor. Nenhuma? Genérico. Aqui no caso do Cavalo Delta, as pessoas que conhecem a expressão, fica mais fácil que ela tenha uma linha só, porque o pessoal sabe que a ABC se conhece a fórmula, então não fica tão óbvio que não precisa refatorar. Pode ficar muito óbvio a necessidade disso. Eu concordo com você se isso aqui fosse um sistema matemático. Se isso aqui fosse o IMPA, por exemplo, ou então Sim. Uma empresa que lidasse com estatística. Sim. Todo mundo conhece aquela fórmula. Não seria melhor, não precisa refatorar, todo mundo conhece. Né? Beleza. Mas não é. Então a gente tem pessoas de nível diferente, de entendimento diferente. Eu, por exemplo, trabalhei em projeto internacional. Então na minha equipe tinha chinês, indiano, americano, inglês. Eu tinha que conversar com esses caras. Às vezes o que é culturalmente aceito por nós não é pelos outros. Não é fácil de entender. Uma coisa é certa, o operador ternário tem que morrer. Código autodocumentado não tem operador ternário. Tem linha de if quando é necessário. Entendeu? Porque a maioria das vezes você resolve com polimorfismo. A maioria esmagadora das vezes nos códigos que eu tenho visto, o if é por causa de um tipo que aquele coisa, ele tem que mudar o comportamento. Tá? Normalmente isso se resolve com polimorfismo. Cria classes separadas, classes derivadas, ou usa, por exemplo, composição. Né? Quando o condicional é absolutamente necessário, como naquele caso ali, eu não consigo calcular um delta sem condicional. Substitui por if. É melhor, é mais fácil de entender. Né? Mais alguma colocação, pessoal? Diga. A comunidade, além de um código bem comentado, bem estruturado para facilitar comentário, né, eles falam também a respeito de teste unitário para comentar o seu código. Então, assim, a quantidade de testes unitários acaba que ajuda você olhar e você ver o que aquela classe faz, quais são as responsabilidades, etc. Queria que você falasse disso e também em relação a comentário em cima de teste unitário. Assim, é uma coisa necessária ou o próprio teste unitário deveria ser feito? Entendi. Bom, a primeira parte da sua pergunta eu não entendi. Por exemplo, teste unitário, até eu dei uma outra palestra que eu falava de teste. Teste unitário não necessariamente vai melhorar a documentação do seu código. Né? Agora, a segunda parte da sua pergunta. Uma das falhas que todas as empresas têm hoje em dia é não considerar código de teste como parte do produto. Muitas vezes você vai lá no CVS, no software de SCM, não está lá dentro o teste. Está na tua máquina, no desenvolvedor. O código de teste tem que ser entregue junto com o código do sistema para o cliente. O cliente tem que receber isso. Ele está pagando por isso. Quando você encomenda o sistema, você não quer o sistema funcionando? Vocês não querem? Qual é a prova que o sistema está funcionando? Uma planilha com um arquivo atachado, um screenshot ali de que o código passou? Isso é prova de que o teste funciona? Não. A prova que o sistema está funcionando é a presença do teste, para você poder repetir, não é? Então, o teste deveria ser documentado da mesma maneira que o código-fonte é.
porque ele é parte do produto. Essa mentalidade tem que mudar, não é só aqui, no Brasil inteiro. A gente tem que começar a considerar que o teste é parte de um produto que vai ser entregue ao cliente. É parte do princípio de transparência. A gente tem que entregar os testes. É a única maneira que a gente prova que o nosso sistema está funcionando, né? O cliente tem que ter a opção de rodar o teste se ele quiser. Agora, a primeira parte do que você falou, eu não entendi. É porque, usando o exemplo do Delta, por exemplo, eu tendo o código mais simples, mas se eu tivesse uma quantidade de testes unitários documentados, chamando a minha funcionária do Delta, explicando o caso de cada uma delas, seria uma maneira de você explicar o funcionamento sem você... Seria, mas olha só, 50% do teu sistema é o código de teste, certo? Sim. E 50% é o código funcional, que realmente executa o que você quer. Você vai documentar uma perna, não vai documentar a outra. Seria melhor documentar os dois, né? Entendeu? Mais alguma colocação? Não? Então, pessoal, queria me despedir de vocês, agradecer a presença e passar aqui para o Décio para ele fazer o encerramento. Eu gostaria de lembrar que perguntas podem ser enviadas através do e-mail cirs@ser.gov.br ou através do Twitter, @cirsgovbr. Queria agradecer ao nosso colega Cleuton e dar parabéns pela excelente palestra e agradecer a todos pela presença, principalmente do vídeo stream. Muito obrigado, um bom dia.